Fortaleza da nossa cidade é você. Fala rapaziada, boa tarde, está no ar o programa de esportes aqui da TV Câmara Fortaleza. Toda segunda e quinta-feira, às 16h30, você acompanha a repercussão do esporte, em especial o futebol cearense. Hoje vamos falar sobre a fase extraordinária que o Fortaleza está vivendo, está vice-líder da competição na Série A, também está brigando na competição sul-americana, vai jogar esta semana contra o Rosário Central. Vamos falar ainda sobre o jogo do Ceará, que vai acontecer daqui a pouquinho, tá? O Ceará joga pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o Ferroviário. Lamentavelmente, perdeu mais uma e nós vamos tentar detectar o que está acontecendo com o Tubarão da Barra pela Série C do Campeonato Brasileiro, assim como o Floresta, que também joga logo mais à noite, hoje à noite, contra o Ipiranga. O Iguatu arrancou um heróico empate contra o Manaus na Arena Amazônia. Sensacional esse resultado, eu acho. Vamos conversar com os nossos comentaristas, porque a partir de agora começa mais um programa Resenha de Artilheiro na TV Câmara Fortaleza. Quem comenta? Hugo do Vale e Maurício Holanda Filho. Fala, campeões! Fala, João Paulo Quintela, Maurício Holanda. Tenho que bater um rachinha com o homem aqui, diz que o homem joga bola. Ó, né? é fácil, hein? Joga fácil aí. Ó. Pronto, sábado então, na Arena Champions. Estaremos lá. O pessoal tá mentindo pra você. Ó, Filipeta já foi, Maurício já foi. Falta aí o Cláudio Costa. Falta você e Cláudio Costa. Pronto, um volante e um zagueiro. Pronto. Então, boa tarde, né, para todo mundo. Resenha de Artilheiro no ar, como você falou, fase espetacular do Fortaleza. Na minha opinião, isso aí é reflexo de um trabalho que vem sendo feito já há 4 temporadas pelo Vojvoda, na verdade há mais tempo, né? Fortaleza se preparou e continua organizado e não se deixou levar pela emoção para mudar o rumo ou os rumos do clube, né? E aí chega mais uma vez, né, ao G4 do Campeonato Brasileiro, melhor ainda, vice-liderança, com jogo a menos do que o líder, né? Enfim, fora os outros times, né? O Ceará joga hoje um jogo importantíssimo. A vitória do Ceará fala muito do que vai ser o restante da competição. É o começo do segundo turno, a gente falou sobre isso aqui, né? Que começar o segundo turno com os 26 pontos que o Léo Condé queria, mas na verdade são 29 agora, né? Então já começa bem do jeito que ele queria. Ele não vai estar à beira do gramado novamente por questões cirúrgicas, né? E lamentavelmente a situação do Ferroviário, né? Infelizmente, né? Um jogo fora de casa, a gente sabia, se fosse uma situação normal, seria um resultado normal, né? O Ferroviário perder contra o Caxias, fora de casa, né? Todas as situações. O Iguatu de parabéns com o empate, enfim, vamos falar sobre tudo aqui hoje. Show de bola. Maurício, meu parceiro, tamo junto, né? Tudo bom, Quintela? Show. Aí. Boa tarde, Hugo. Muita coisa pra gente falar, né? O Fortaleza aí, mais uma vez, fazendo história no Campeonato Brasileiro da Série A. Fortaleza não só é o vice-líder da competição, como é o líder quando o critério for aproveitamento. E nós estamos falando da 22ª rodada do campeonato, não é aquela falsa liderança da primeira, segunda, terceira rodada. Para o Fortaleza, ainda 21 jogos, né? Muita Falta coisa, por fazer. muita coisa já passou debaixo dessa ponte aí. O Fortaleza segue vivo na disputa contra times com superior financeiro bem forte, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, o próprio Bahia, né? Que é um outro nordestino que tem aqui também nessa briga, um pouco mais distante. Então, o feito do Fortaleza é enorme. A chance do Fortaleza disputar pelo menos a Copa Libertadores da América no ano que vem, de uma forma direta, também é enorme. E a gente torce que o Fortaleza possa, mais uma vez, fazer história. Esse time vem fazendo história, como o Hugo bem colocou nas mãos do Vojvoda. A regularidade desse treinador e o que ele tem feito pelo nosso futebol e pelo Fortaleza Esporte Clube é algo de magnífico. Hoje tem o Ceará, hoje tem o Vozão aí brigando por uma vitória. É um jogo duro. Jogo fora de casa contra um adversário que precisa também dizer a que veio nessa Série B. Já esteve lá em cima, já esteve lá embaixo e agora está nesse meio termo aí. Um time que também não veio de bons resultados e que se encontra com o seu ex-treinador, né? Wagner Mancini fazendo a estreia no Goiás. Muita coisa para a gente conversar. Beleza. Inclusive, Felipe manda avisar que acompanha o seu trabalho, parabeniza seus comentários, tá? E o Hugo do Vale, ele é fã, né? Então não tem nem como falar, porque agora o Maurício está com a gente hoje e ele está parabenizando o trabalho do Maurício Holanda Filho.
Comecemos com o tricolor de aço. Fortaleza recebeu o Criciúma e venceu bem, 1-0, bem mais ou menos, né? Porque não jogou tão bem, mas o resultado fala muito desse momento do tricolor de aço. Partida movimentada na Arena Castelão. Primeiro tempo foi sem gols. E aí no segundo tempo, logo aos 2 minutos, passe de Pikachu, encontrou Moisés desmarcado, que emendou para as redes. 1-0 Leão. O Criciúma até que tentou, mas a estrela de João Ricardo brilhou, claro, do time todo também. Placar final, Fortaleza 1, Criciúma 0. Excelente, cara. Resultado espetacular. A gente vê o Fortaleza com algumas mudanças e aí eu vou até me retratar. Porque eu venho falando que o Fortaleza não tem tanto elenco. Mas se você parar para observar, são 5 jogos, 5 vitórias, as últimas 5 vitórias, onde o Fortaleza utilizou diversos atletas. 8 atletas no meio-campo, 8 atletas no ataque, os 4 zagueiros foram utilizados e os 4 laterais foram utilizados. Quer dizer, ele utilizou praticamente todo o elenco que tem à disposição e, pelo menos no resultado, tem sido positivo. Tá certo que em algum momento o desempenho cai, mas cai na qualidade, mas o resultado tem sido positivo. Fortaleza continua vencendo, são 5 jogos, 5 vitórias pelo menos, e é o segundo colocado dessa competição. Cara, a gente pode dizer que só o Santos, o Cauã, o Machuca e o Pedro Rocha. Acho que são jogadores que não vêm sendo utilizados. Mas Machuca foi utilizado nesses 5 jogos. Mas assim, quando eu falo... Agora, né, efetivamente, Santos foi o que não jogou, foi só João Ricardo. Cauã também, né? Muito pouco, acho que só Cauã também jogou, mas foi bem pouco. Mas eu digo assim, foi utilizado. O fato é que só o Santos não foi. E combina com aquilo que a gente vinha e falando, o Caleb, né, que é uma característica do Vojvoda, né? Ter mais de 16, 17, 18 titulares. Isso é importante para jogar não só a Série A do Campeonato Brasileiro, mas ter a temporada que o Fortaleza tem já há algum tempo. Né, disputando o Nordestão, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Sul-Americana ou Libertadores, né, Campeonato Brasileiro da Série A, enfim. Você precisa ter um elenco que não precisa ser tecnicamente superior a todos, mas principalmente obediente taticamente, que é o que o Fortaleza vem apresentando há anos. E agora, mais uma vez, né, eu falava sobre um meio-campo do Fortaleza que começou o ano só com Zé Wellison, Pochettino e Hércules. Sim. Você encontra hoje o meio-campo do Fortaleza, Lucas Sacha, Pedro Augusto Rosseto. e Rosseto. Rosseto, que está jogando Então, pra quer caramba. dizer, os 3 que começaram o ano e jogam muito bem, Pochettino, inclusive, líder de assistência da Série A, Fortaleza, entre aspas, não precisa. Né? Colocou nesse jogo já no final, porque nesse jogo teve uma situação que, assim, o Fortaleza, de vez em quando, ele encontra. Quando pega um Cláudio Tencati da vida, que é um treinador que, na minha opinião, trabalha muito em cima do que o Vojvoda trabalha, o próprio Léo Condé trabalha. Você vê que o Criciúma não é um time de grandes nomes, mas é um time que joga muito arrumadinho, joga muito fechado, né? É um time que não se abre tanto, é um time que quando vai para o ataque vai organizado, marca muito forte. Então o Fortaleza enfrentou essa dificuldade no começo do jogo. Primeiro tempo praticamente assim, um jogo muito chato da gente acompanhar. Tanto é que na volta do segundo tempo, na minha opinião, o Vojvoda faz uma substituição tática no time. Eu até pedia a saída de alguns jogadores. Por exemplo, se eu não me engano, foi Pikachu e esqueci o outro jogador, para poder o Fortaleza se tornar um 3-5-2. Só que ele transformou num 3-5-2 sem precisar tirar jogador. Ele tirou o Brites de lateral direito e trouxe para terceiro homem da defesa e lançou o Pikachu para frente. Sim. Já foi o lance do gol. Se você observar, é o Pikachu que chega na linha de fundo e encontra os jogadores dando aquela bola voltando conhecida, né? Onde o Breno Lopes, o Moisés faz só escorar para o gol. Depois veio a mesma dificuldade e aí ele teve que modificar alguns jogadores, mas controlou o jogo. Né? Importante a participação do Kaiser, que não fez gol, mas participou muito do jogo. Né? Um jogador que vem se soltando mais, e aí não é que a gente não sinta falta do Lucero, não tem como você não sentir falta de um dos artilheiros do campeonato brasileiro e também da temporada do Fortaleza. Mas o Fortaleza é isso, cara, sofre e sabe sofrer, porque esse jogo foi um jogo que o Fortaleza sofreu, né, para jogar contra um Criciúma e fez a torcida sofrer, mas garantiu o resultado. São 3 pontos, está ainda lá no G4, depende somente dele para virar líder do Campeonato Brasileiro.
né? Então são coisas importantes conquistadas para o Fortaleza. E para finalizar, na minha opinião, deixa o time bem colocado para focar naquilo que realmente não tem como o Vojvoda esconder, que é chegar de novo à final da Copa Sul-Americana. Tá bom. Juan Pablo Vojvoda, ele analisou a vitória e a condição do Fortaleza de brigar pela liderança da Série A. Conseguimos 3 puntos muy importantes ante un adversario que ya conocíamos a ellos de hace 2 semanas atrás, donde enfrentamos en campo de ellos y asistimos a un adversario muy competitivo, donde no primeiro tempo nós tivemos a posse de bola, mas eles tiveram, acho que, 2 grandes chances en cuanto a bola parada. Sabíamos ese comportamento, ten jogadores con boa estatura, la bola parada trabalhada, un time con un buen funcionamiento en cuanto a competitividade, mas nós tivemos también boas finalizações. O segundo tempo acho que conseguimos un buen gol ao inicio del segundo tempo, con una boa jogada, una boa ruptura de Pikachu pela direita, un buen pase de Rossetto y una llegada ao área de Moisés también. Después acho que eles tiveron el control de la bola, mas nos o defendimos de un jeito ordenado y necesitábamos, queríamos ganar este jogo, porque sabemos que jugando en casa no somos fortes y que queríamos continuar de esta manera también. Cláudio Costa, cadê minha bola que estava aqui, hein? Minha bola traz aí, por favor. Não, Estão querendo boicotar aqui a minha bola, rapaz. Não, a bola já é minha aí. Até que traz fim aí, trouxeram Cláudio a Costa, bola. por favor. Maurício, meu parceiro. A bola errada. Kevin, traz a minha bola pra cá, que estão querendo boicotar, rapaz. Aí Dá fica certo, complicado. Né? Eu tô com a assinatura totalmente sem sentido. Do Marcelo Negrão com a bola de futebol. Já pensou, macho? Marcelo Negrão. Deixa a bichinha aqui. Maurício, cara, Kevin jogou bem, né? Jogou bem. No finalzinho, o técnico colocou o Pochettino, né? Mas o fato é que o Fortaleza é o segundo colocado nesse momento, com um jogo a menos ainda, assim como o Flamengo também tem um jogo a menos. Mas é interessante que os confrontos são bons para o Fortaleza. Palmeiras e Flamengo, 1-1, foi interessante. O Botafogo perdeu, ninguém tem nada a ver com isso, mas o Juventude fez 3-2 e o Fortaleza fez a parte que lhe cabia. Venceu o Criciúma por 1-0, assumindo a segunda colocação. Tudo está dando certo para o Fortaleza tem que aproveitar esse momento, porque outrora não foi assim. Uhum. Fortaleza vive o melhor momento, tanto que o Fortaleza perde seus 2 principais jogadores da temporada no mesmo momento e consegue manter o nível, né? Estou falando de Lucero e estou falando de Pochettino. Os 2 jogadores que carregaram o Fortaleza nessa sequência de vitórias até se machucarem. E o Fortaleza consegue manter o nível. Como o Hugo bem falou, não fez uma grande partida contra o Criciúma. Teve muito problema tanto com o Alano como com o Bolassi. Foram jogadores que deram realmente um trabalho, um calor enorme no setor defensivo do Fortaleza. Mas o time soube ser inteligente, soube sofrer, soube jogar com as armas que tinha. Você já falou do Kevin, mas destaque para o gol do Moisés. Importante o Moisés fazer gol, porque é um jogador que a gente sabe a qualidade que tem, o que pode oferecer para esse elenco. E nota ainda aquele abatimento dele em cada erro, em cada situação que ele faz a jogada e a jogada não termina da forma como ele quer. O próprio Pikachu, importante também o Pikachu voltar a ser protagonista numa partida. Até naquela própria partida, fazia uma partida abaixo. Eu concordo não sei se foi o Hugo ou foi no caminho alguém que disse que tinha tirado ele. Eu também teria tirado e teria errado, né? Porque foi o cara que deu assistência para o gol do Moisés. Um cara que, quando o Vojvoda consegue mexer no time sem precisar trocar as peças, e traz o Brites, porque na minha visão não tem sentido nenhum. O Brites pode até ocupar aquele lado direito do campo, como ele faz muito bem. E fortalece muito o setor defensivo do Fortaleza. Agora, quando ele passa do meio campo para querer cruzar a bola sem nenhum caguete, sem nenhuma qualificação técnica para aquilo ali, só aquele bombom ali, só para consagrar goleiro e zaga, aí é melhor que o Pikachu passe ou que passe outro jogador mais apto a fazer aquela função. Então, Fortaleza não vai dar espetáculo todos os jogos, porque ninguém dá. Olha para o Palmeiras, olha para o Flamengo, olha para o Botafogo. Foi desdenhado lá em Caxias do Sul contra
Um time totalmente quebrado do Juventude, quando foi acordar pro jogo já estava 3-0. Esse é o campeonato brasileiro da Série A. Esse é o campeonato que o Fortaleza hoje é o líder por aproveitamento e vice-líder geral. Fortaleza tem muito a fazer nesse campeonato ainda. Tem que aproveitar essa quase reta final, né, 16 rodadas, para pelo menos, a gente torce que ele possa fazer bem mais do que isso. Conseguir sua vaga direta na Libertadores do ano que vem. Coloca em tela a classificação da Série A para a gente fazer essa análise. O meu fogão é o líder da competição, Fortaleza segundo colocado, Flamengo terceiro e Palmeiras quarto. Detalhe. Fogão já começou a pipocar? Já começou a pipocar. Sim, rapaz. Ó, Juventude, para quem não lembra, venceu o Flamengo, venceu o Vasco, venceu o Fluminense e o Botafogo. E venceu o Botafogo agora, quase um campeão carioca. Mas o que eu ia falar era... É um campeão carioca. Mas o que eu ia falar era o seguinte, o Fortaleza tem se beneficiado com as rodadas, né? Próxima rodada, Botafogo encara o São Paulo, o que é bom para o Fortaleza, né? Se sair empate, por exemplo, é bom para o Fortaleza. Se o São Paulo ganhar, é bom para o Fortaleza. Se o Botafogo ganhar, também segura o São Paulo. Então, legal. Depois, é Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo. O que pode ser bom por causa desse aqui. E Palmeiras e São Paulo. Quer dizer, pode ajudar pra caramba o Fortaleza de novo essa próxima rodada. Mas, claro, a gente sempre fala, ele precisa fazer a parte dele. Fortaleza precisa vencer. E a gente lembra, né, eu acho. vai jogar contra o Red Bull Bragantino. O Bragantino. Rosário agora, na quarta. Bota em tela aí o próximo jogo do Fortaleza, vai lá. Bota em tela os próximos jogos do Fortaleza. É contra o Rosário na quarta-feira agora, lá, certo? Às 19 horas. Eu vou assistir esse jogo com o meu amigo Felipe, mais conhecido como Mick Jagger. A gente vai assistir junto esse jogo. Não, pela TV dá certo. Dá, né? A gente vai pra lá, menino. A gente vai pra lá. O negócio é no estádio. Aí, no final de semana, encara o Red Bull Bragantino. E na outra semana, quarta-feira, o segundo jogo em casa. E aí sim, estaremos lá com bandeira tricolor diante do Rosário pela Copa Sul-Americana. Difícil esse time, hein, negada? É difícil. Então é isso. Tem a sonora... Não, tem não. João, volta só lá na tabela para me mostrar uma coisa aí. Vai lá, bota a tabela. Por favor, na tabela. Você perceber aqui, ó. Fortaleza é quem menos perdeu. 3 partidas só. Isso é muito importante, cara, para dentro da competição, né? Você vê o líder perdeu 5 vezes. Né? O Fortaleza só perdeu 3. Destaca também naquilo que vem falando, né? Dois jogos, um jogo a menos. Contra o Internacional, todos dois, por sinal. E destacar dentro daquele G8, né? A gente falava Flamengo, Botafogo, Palmeiras, né? Seriam os times brigando por título junto com o Atlético Mineiro. A gente falava isso lá no começo da competição. E os times que poderiam surpreender, Bahia, Cruzeiro, São Paulo e Fortaleza. É justamente isso que está aparecendo aí no cenário. Tem um Atlético Paranaense chegando aí, porque é um time que realmente de vez em quando chega. Tem um Atlético Mineiro que está dando aí uma decepçãozinha para sua torcida, para variar, junto com o Internacional, que são 2 times que, assim, todos os anos é um dinheiro absurdo jogado dentro da equipe e não rende. Alô Fortaleza, alô Ceará, para vocês entenderem como é difícil fazer futebol. Uns clubes desses, campeões brasileiros, campeões da Libertadores, Internacional inclusive campeão mundial, né? Tem um investimento absurdo. O Internacional é 15º colocado. Vamos falar que tem 5 jogos a menos. Mas vamos lá, pelas partidas que o Internacional está fazendo... Flamengo e Fortaleza, pelo menos ele vai ficar aí. Entendeu? Então assim, não, mas eu falo pelo futebol apresentado pela equipe. Né? Você vê um jogo ontem e ele quase perde. Empatou com o Atlético Paranaense. Né, e empatou no final do jogo. Né? Então é um time que não vai apresentar muita coisa diferente. Eu destaco também o Vasco, está na zona de rebaixamento. Pedrinho, né, cara? Que trabalho legal, né? Depois que valorizar, se desligaram. Né, tem muita gente que acha que ex-jogador não dá certo como dirigente, não dá certo como treinador. Vale a pena valorizar. Se o cara se capacita, tá aí a diferença. Perfeito. Né? Então fez um trabalho de enfrentamento primeiro, né? Enfrentou uma gigante que é um bilionário, perfeito, que é a 777. Perfeito. Né? Botou o treinador para fora que tinha acabado de chegar, trouxe o que ele queria, tá colocando aí o time para jogar, enfim. Cara, é um campeonato que, ao meu ver, talvez seja um dos mais disputados de todos os anos. E aí ninguém tem mais nada para falar do Fortaleza, porque da última vez que chegou no G4, era porque tinha 4 campeões brasileiros de fora. Agora tá todo mundo aí. Verdade. Beleza, vamos falar agora de Ferroviário. A gente lamenta
mas o Ferroviário perdeu mais uma partida agora para o Caxias do Sul e foi 2-1, né, cara? Então, praticamente não tem mais chance. Tem 2 jogos ainda, mas difícil pra caramba. Os próximos jogos do Ferroviário também são jogos complicados. É contra o Náutico e contra o Tombense. Somente. Equipes que estão brigando para passar para a próxima fase, então é difícil. Tem O Náutico VT? ganhou ontem, né? O Náutico. Se tiver VT, roda aí. Partida interessante com ataques perigosos de ambos os lados. Mas quem abriu o placar foi o Ferroviário neste gol chorado de Marcelinho. 1-0 Ferrão. Virou o segundo tempo, o Ferroviário continuou na pressão. Mas olha, que gol perdido por Vinícius Alves. Ele ficou cara a cara com o Thiago Coelho, que defendeu. Como quem não faz leva, 1 minuto depois, Felipe Tonini fez para o Caxias e empatou 1-1. O mesmo Felipe Tonini ampliou. Vira, 2-1 para o Caxias. E foi o placar final. É lamentável, Ferroviário, como eu falei, apenas 2 jogos, Náutico e Tombense, difícil pra caramba, porque não depende só de si, é o 19º colocado. Vamos ouvir aqui Ranieri falando sobre essa partida, tá bom? Coloca em tela o que o técnico do Ferroviário falou. Se não quiserem ouvir, não tem problema. A gente fala aqui, então vai lá. E aí, rapaziada, cara, que momento cruel, né? Só pra gente... Deixa eu ver se vai ter tabela de classificação aqui. Vai ter, então vai, segue. Quando chegar lá eu falo. É mais do que o momento, né? O Ferroviário, desde o começo dessa competição, que ele vem patinando, e você vê como são as derrotas do Ferroviário nela, são assim, ó. O time faz 1-0, como tinha acontecido contra o São Paulo Corrêa, aquele empate que praticamente decretou a situação do Ferroviário na temporada. Sim. O time faz 1-0, jogando bem. Mesma coisa contra o Caxias. O time faz 1-0, você vê o gol que o rapaz perdeu. Brincadeira. Praticamente com o goleiro deitado, e depois disso vem um golpe que é fatal. O que mostra também que o erro do Ferroviário vai muito além de técnico, né? Porque já tentaram alguns nomes, já tentaram Paulinho Kobayashi, já tentaram Maurício Cupertino, que é um cara que, na minha visão, tinha muito a oferecer, não só para o Ferroviário, como para o futebol cearense. E o Ferroviário fracassa no projeto que fez, na montagem do elenco, no planejamento para a temporada. Infelizmente, está se encaminhando aí para voltar para a Série D, que a gente sabe que foi muito doloroso a primeira queda, foi difícil, conseguiu subir e já vai fazendo o mesmo caminho de volta. É triste, o torcedor Coral merecia um pouquinho mais depois de uma temporada tão satisfatória como foi a 2023, né? Merecia um ano melhor, mas o Ferroviário não se planejou para isso. O seu próprio adversário que foi derrotado, a Ferroviária, você vê o patamar do time nessa competição. A gente olha para uma Série C dessa daí, é Náutico, é Remo, Tombense, Pedreira. é Caxias, Sampaio Corrêa, quer dizer, são times que já estiveram em outras divisões até superiores ao próprio Ferroviário. CSA, ABC, por aí vai. Então, é isso. Que o Ferrão possa realmente planejar um 2025 de uma forma muito diferente para, quem sabe, voltar de novo àquela montanha de subir na Série D e voltar para essa Série C, porque o nível está muito alto. Coloca em tela agora Ranieri Ribeiro falando sobre a partida. Apesar do pouco tempo, a gente conseguiu, foi muito intenso esses últimos 3 dias antes do jogo. Os atletas conseguiram assimilar bem a proposta e quais as condições que nós teríamos que nos predispor a fazer. Né? E grande parte do jogo hoje eu acho que nós tivemos um controle muito positivo. O primeiro tempo foi muito bem encaixado, o Caxias não conseguiu jogar e nós jogamos, tivemos a condição de jogar. No primeiro tempo tivemos, além do gol, mais 2 chances que poderiam ter sido convertidas. No segundo tempo também, uma chance real, onde entra aquela velha mística do futebol de quem não faz, leva. E foi de uma forma muito imediata, né? No contragolpe já foi o gol do empate do Caxias. E nessa fase, nessa condição que hoje o Ferroviário se encontra, as oportunidades que surgem, elas têm que ser feitas, tem que converter o bom primeiro tempo que tivemos em uma vantagem melhor, e até o próprio segundo tempo, até a perda do gol, converter isso na vitória. Infelizmente não veio agora,
Devido ao grande número de confrontos diretos que tem, se tem a condição que com 20 pontos pode se escapar, e é se abraçar nessa condição. Ok, coloque em tela os próximos jogos do Ferroviário. Na verdade, o próximo jogo do Ferroviário, já falamos aqui, mas só para a gente ilustrar, é contra o Náutico e é lá. Pedreira, meu chapa. 17 horas, jogo extremamente difícil. Hoje ainda nós temos jogo do Floresta, tá? O Floresta, que também está na Série C do Campeonato Brasileiro, joga hoje às 20 horas contra o Ipiranga. Para fazer o pacote aqui dos comentários do Hugo do Vale, pronto, coloca em tela aí a classificação da Série C. Um detalhe, Hugo do Vale, Atlético e Ferroviária subiram com o Ferroviário no ano passado. Caxias, Ferroviário, Atlético e Ferroviária. Olha como é que os dois estão. Inclusive, a Ferroviária estava na final contra o Ferroviário. Em compensação, o Ferroviário é o 19º colocado. O Caxias está no meio ali e tal, mas a gente fala sempre aquela situação que eles passaram, atravessaram, que é mais complicado para um time de Série C se reestruturar, se reerguer. Basta olhar lá para o Inter, para o Grêmio, né, que também estão com essa dificuldade. O próprio Juventude, que vem de bons resultados, mas foi difícil. O Floresta, Hugo do Vale, vai para o 4º ano na Série C, caso permaneça, obviamente, porque ainda pode cair. São 2 partidas. Para ele, são 3, porque começa hoje a fuga, de fato, da Série C do Campeonato Brasileiro. Verdade, né? O Floresta aproveitou o respiro que teve, né? Quando precisou do fôlego, ele foi lá, respirou legal, deu uma saída aí dessa zona de rebaixamento, né? Levar em consideração que a Aparecidense já tem 17 jogos, o Floresta ainda tem 16. Né? Se o Floresta ganha hoje, vai jogar em casa, inclusive, por mais que o jogo seja muito difícil, contra um Ipiranga que briga ali pelo G4, por exemplo, né, o Floresta praticamente, né, ele deixa ali a situação de rebaixamento quase nula, na minha opinião, porque ainda tem 2 jogos, Isso, exato. Faz 21 pontos, né, já vai lá para cima da tabela, onde tem muita gente com 17 pontos já e abaixo dessa quantidade, né? Então aproveitou, foi competente, né, trazendo o treinador, fazendo algumas contratações que realmente resultou naquilo que o time precisa no momento. A gente falava aqui, cara, não precisa jogar bonito, não precisa dar show, o que precisa é se manter na Série C. Esse ano está mais difícil que todos, na minha opinião. Cara, você olha para um Botafogo da Paraíba, você olha para um Londrina, Figueirense, Remo, Náutico, Caxias, né? Times de grande expressão, que jogam Copa do Nordeste, que já jogaram Série B, Série A, né? Tem times aí que jogou Libertadores, como o Figueirense, por exemplo, né? Então, assim, o Ferroviário que precisava era só fazer o básico, mas acabou que o Ferroviário se perdeu, não foi dentro do campo. Quando o Maurício fala que, por exemplo, alguns outros treinadores e tal, já começa daí. Não dá para você trabalhar sem você receber o seu dinheiro, não tem como. Não é uma situação assim que, poxa, enfrentou uma dificuldade, mas já levanta. O Ferroviário, desde o começo do ano, está assim, infelizmente. As pessoas que chegaram para poder jogar no Ferroviário e as pessoas que chegaram para trabalhar, principalmente na comissão técnica. Qual é a garantia que um treinador vai dar para um jogador para ele jogar bem? Cara, como é que você cobra um jogador nessa situação? Como é que você vai cobrar o cara? Fica difícil, muito complicado. Eu não teria tirado o Paulinho Kobayashi, eu sei que a declaração dele foi muito forte, mas eu teria conversado com o treinador para segurar até terminar a competição, segura aí, porque eu acho que... 3 jogos, né, cara? Caberia isso, né? Fazia um acordo com o cara, prometia alguma coisa, sei lá, alguma coisa dessa forma, mas eu acho que o erro foi aí, na minha opinião, do Ferroviário. Desde o final da temporada passada, quando perdeu o Paulinho Kobayashi e os jogadores, e não soube manter o mesmo padrão de jogo. Mas isso aí passou. Faltam 2 jogos. O Ferroviário aí chega no máximo a 20 pontos. Né? Então, se ele conseguir se livrar, vai ser ali na rabeira mesmo. O primeiro que está fora já tem 18. Muito difícil, já tem 18. muito muito complicado. E o Ferroviário tem um jogo a mais do que os 2 que tem 18. Que tem 18. Pra né? te falar a verdade, hoje o Floresta joga. Tô nem falando do 17º não, do 18º. Hoje o Floresta joga. Se vencer,
Ah, não, ainda tem outras coisas ali. O Sampaio joga hoje também, Difícil, né? Não? difícil. O Muito Sampaio difícil. joga hoje também. Sampaio Corrêa joga também, Contra tem o ABC, 16. né? Contra o ABC, então... E outra, vai pegar um Náutico querendo Esse entrar é o no único G8. fator dele não estar matematicamente desclassificado. Pois é, eu acho que hoje a gente consegue definir É. o futuro do Ferroviário. Fica complicado. E principalmente pegando o Náutico. Fora de casa, querendo entrar no G8, né? E precisando, porque o futebol do Recife, principalmente representado pelo Náutico ultimamente, vem decepcionando. Nem no Campeonato Pernambucano ele consegue nem ir à frente da competição. Basta a gente ver o Retrô, né? O trabalho que o Retrô está fazendo. Então, assim, infelizmente, quero e vou torcer muito para o Ferroviário ficar, mas acho muito difícil. Ok, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com Ceará, Iguatu, na Série D no caso, e algumas matérias especiais aqui da TV Câmara Fortaleza. A propaganda eleitoral não pode usar tecnologia para adulterar ou fabricar imagens e áudios que propaguem notícias falsas ou descontextualizadas sobre candidaturas ou sobre o próprio processo eleitoral. Nesse Tira Dúvidas das Eleições, eu, Mariana Fabre, vou te contar o que mais é proibido na propaganda nas ruas. Não dá para usar outdoor para fazer propaganda eleitoral. Outra coisa, a legislação proíbe a apresentação de artistas em comícios ou showmícios. E na hora de criar um jingle, não vale usar obras artísticas sem autorização, nem mesmo se for uma paródia, hein? Também é proibido distribuir cestas básicas, camisetas e outros brindes. Bens públicos e de uso comum não são lugares para propaganda. Postes, árvores e placas de trânsito, por exemplo, não podem receber pichação, faixas ou bonecos com propaganda eleitoral. Distribuir santinho pode, mas o que não pode é derramar uma grande quantidade nas ruas próximas aos locais de votação. E nenhum tipo de preconceito ou discurso de ódio vai ser tolerado. No site do TSE você encontra as regras completas sobre propaganda eleitoral. Ficou com alguma dúvida? Manda pra gente pelas redes ou pela ouvidoria do TSE. Valeu pela companhia e até mais! Estamos de volta. Agradecemos a sua participação e também a sua audiência, tá? Toda segunda e quinta-feira, 16h30 aqui na TV Câmara Fortaleza. Agora vamos falar de Série B. O Ceará joga daqui a pouquinho, às 21 horas, contra o Goiás, lá no estádio da Serrinha. Não tem VT, você tem que me avisar, Negrada. Cara, e aí? Ceará contra o Goiás, Ceará vem no evolução, não está o ideal, obviamente, longe disso, mas vem no evolução, a gente já tem falado isso nas últimas rodadas, e o Léo Condé tem conseguido, praticamente com as mesmas peças do Wagner Mancini, fazer esse time andar, fazer esse time rodar, né? Com um detalhe, em entrevista o Wagner Mancini falou o seguinte: eu conheço esse time, eu ajudei a montar, então ajudou. Temos um leve favoritismo. Pronto, ainda bem que ele sabe, né, o que fez, que o trabalho não foi lá essas coisas, mas vamos deixar o Mancini lá em Goiás mesmo, inclusive ele trocou lá só de CT, né, foi mesmo. Saiu daqui, o terceiro time já, o segundo time já depois que saiu daqui, mas a situação do Ceará ainda não é confortável como poderia ser. Legal. O Ceará precisa jogar um futebol mais eficiente, a partida contra a Chapecoense, quem teve a oportunidade de assistir, foi um resultado mentiroso. Chapecoense não, desculpa, Guarani. Resultado mentiroso, onde o Guarani, com o time fragilizado, lanterna da competição, praticamente rebaixado, conseguiu anular as peças do Ceará durante um bom tempo, conseguiu ser perigoso.
Mas é isso. É aquela história que eu disse para o Fortaleza, vale também para o Ceará. Numa competição de 38 rodadas, você não vai conseguir dar show todas as partidas. Enfrentou um adversário que dificultou muito a vida do Ceará, mas o Ceará saiu de lá com 3 pontos, muito devido ao mérito pessoal dos seus jogadores. O Lourenço acertou uma cobrança de falta magistral e depois o Eric Puga, que voltou a ser o ponto de referência daquele ataque, conseguiu definir o jogo. O Ceará precisa dessa vitória para se encostar de novo no G4. Precisa, mas o problema é que o Goiás também precisa para se manter vivo na competição e joga em casa, né? Diferentemente do que disse o Mancini, e a gente não pode abrir mão de falar disso, eu não vejo esse Goiás superior ao Ceará. Eu vejo times parelhos, lá não existe essa pressão toda, existe um campo de muita qualidade, o campo da Serrinha é um campo de muita qualidade, mas que vai servir para que os dois possam fazer uma grande partida. Vamos ver quem tem mais garrafas a vender. A gente torce que o Ceará, a torcida que o Ceará possa realmente voltar de Goiás com os 3 pontos e definitivamente se aproximar desse G4. Cara, assim, claro que tem que fazer a parte dele. O Ceará tem que vencer, não tem para onde correr, Mas acho que entra um pouco mais pressionado, porque todos que estão acima dele jogaram e venceram. Santos venceu, Novo Horizontino venceu, Mirassol venceu, América venceu, só o Vila Nova, se eu não me engano, que empatou. Mas todos Sport venceu. No último lance mais venceu. Mas todos os outros venceram. Então, assim, mete uma pressãozinha no Ceará diante do Goiás. Mas, Hugo, independente disso, a pressão é porque o Ceará precisa retornar para a Série A. Na verdade, o que a gente mais pedia, né, é o que o Ceará está conquistando, que é um modelo de jogo. Sim. Antigamente, ninguém tinha o Ceará como um time que, assim, parecia que não treinava. Uhum. Entrava dentro do campo e até era alvo de memes, né? Passou uma semana, vixe, é problema. É melhor jogar um dia após o outro, para poder ver se continua jogando bem. Parece que quanto mais treina, não joga bem. Isso era uma das coisas que o Ceará precisava exorcizar, e ele conseguiu. O Ceará, por mais que passe por alguns problemas, e a gente falou aqui no programa passado, em relação ao jogo contra o Guarani, o que foi que houve? Foi justamente o que o Maurício falou. O Guarani anulou as peças de criação do Ceará. O Ceará tem um meio-campo que trabalha com 3 jogadores, onde eles todos conseguem ter uma saída de bola qualificada. Mas quando não passa por eles, quando essa responsabilidade fica pela linha defensiva, principalmente, o Ceará perde muito. Principalmente quando no jogo contra o Guarani não tinha um David Ricardo num bom dia, não teve um Matheus Bahia num bom dia e principalmente o Rafael Ramos num bom dia. Então o Ceará perdeu o De Luca, perdeu o Lourenço e perdeu o Mugni. Você poderia observar, eu na transmissão, estava até com o Caio, eu estava falando, o De Luca, eu acho que ele ficou cansado tanto de procurar um espaço entre a marcação do Guarani, porque o Guarani marcou como no salão. Eram 3 jogadores, um ia na bola, os outros 2 fechavam o meio. Então aquele jogador que estava com a bola tentando buscar o De Luca, ele não achava. E ele liberava as laterais. E aí aquela bola alçada na área, o chutão, ia sempre lá para o centroavante, que na hora lá era o Wailon. Uhum. O Ceará até voltou para o segundo tempo com a modificação. O Wailon foi para o lado, ou recompõe o meio, e o Saulo foi para frente justamente para poder ver se tentava pegar essa bola. Foi quando os golaços apareceram. Um lançamento fantástico do Mugni encontrou o Puga fez uma finalização fantástica, 1-0. Só que a dificuldade do Ceará continuou, tanto é que ele levou um gol. O Ceará deixou um espaço entre os seus volantes e o zagueiro, que era ali onde o Guarani transitava, que tem um centroavante muito bom jogador. Diga assim de passagem, não sei como o Guarani está nessa situação. Se bem está com o treinador com 2 jogos só. Esse jogo do Ceará aí foi o segundo jogo do treinador. Jogou bem. Né? Então, o Ceará foi lá de novo, deu uma respirada com o golaço do Lourenço. Mas mesmo assim, ainda com dificuldade dentro do jogo. Né? Foi quando veio o 3º gol, já no final, onde matou. Né? Uma situação de jogo que o Condé passou para o Batatais, ele colocou dentro do campo. Será quando se transforma num 4-1, quando está vencendo principalmente, ele fica letal. Numa situação de marcação, rouba a bola, lança para poder chegar e fazer os gols. Tem que contar muito com a finalização. Dentro da Série B isso é muito importante. Você jogar no erro do adversário mesmo ganhando é perigoso. Contra o Guarani o Ceará sofreu. Veja só, o Guarani é o último colocado. Você imagina hoje
O Ceará pegando um Goiás, que tem jogadores renomados, ex-Ceará inclusive, se bem que não é muito difícil ter um ex-Ceará jogando Série B ou todos eles têm, né? Inclusive hoje até o treinador é ex-Ceará. E aí um ponto importante que vocês levantaram. O Goiás hoje, se ele vence o Ceará, ele encosta no Ceará com um jogo a menos. Então isso aí já é um problema para o Ceará. Se o Ceará já está com um problema com Vila Nova, Sport, América, Mirassol, Novo Horizontino e Santos, ele ganha mais um problema que é o Goiás. Então assim, passa a ser todo o jogo para o Ceará definitivo para quem quer subir para a Série A. Se ele ganha hoje, ele não chega nem no G5, quanto mais no G4. Então assim, é uma parada duríssima, cara. Então o Ceará não pode perder esse time que está tendo. É uma pena o Condé não ir para a beira do gramado. Por quê? Porque o Batatais, por mais que ele repasse algumas situações do treinador, não é a mesma coisa. O lead time não é igual, o pensamento de jogo não é igual. Precisa o Condé ver para poder passar para um auxiliar, para chegar no Batatais. Né? Não estou dizendo que o Batatais não tenha condições de ser treinador, que a gente sabe da qualidade dele. Mas esse time está na mão do Condé. O Condé sabe como fazer esse time jogar, sabe como mudar. E ali dentro do campo é muito diferente. Né? Então torcer para que isso não influa como influenciou no jogo contra o Guarani. E aí eu acredito numa vitória do Ceará hoje, lá em Goiás, e aí o Ceará realmente entrando de vez na briga aí pelo G4. Ceará que não tem ninguém suspenso, Ceará que no DM tem o Barceló e o Richardson. Duas pessoas. Não, o Richardson já está liberado, tá mas eu acho que não... Mugni joga? Mugni joga. Mas acho que o Richardson não está com tempo de jogo, assim, né? Enfim, tá voltando agora e tal. É Barceló e outro, que eu não tô lembrado agora. Pode ser que eu lembre. Mas a escalação deve ser João Ricardo, aí Rafael Ramos. João Ricardo é do Fortaleza, saiu do Ceará faz tempo. Quem dera fosse João Ricardo. Richard, Rafael Ramos, aí o Matheus Felipe, David Ricardo, Matheus Bahia. E o Matheus Bahia. Aí De Luca Lourenço e Mugni, Ailon, Saulo e Pulga. Mas aí é onde entra o meu questionamento. Será que em uma partida como essa não seria mais interessante, de novo, o esquema de 4-4-2? Por quê? Porque nós vimos no jogo passado, por exemplo, nem Ailon e nem Saulo foram tão eficientes assim. Talvez escolher um dos dois para ficar com o Pulga e botar mais um no meio-campo que tenha mais qualidade ou que libere mais o Lourenço. Não sei, pode ser o Richardson, só que eu acho que ele não está com ritmo de jogo. Pode ser o Andrei. Pode ser o Jean Irme, mas como primeiro volante, ou uma outra opção como um meia. Então, coloca um primeiro volante e libera o Lourenço e Mugni, ou coloca um mais como um meia e deixa os outros dois ali atrás. Acho que seria uma opção, até porque o ataque do Ceará, muito embora tenha feito 3 gols, tenha 31 gols na competição já, mas em especial Ailon... É o ataque mais produtivo. Né? Mas em especial Ailon e Saulo não tem rendido tanto assim, né, cara? Talvez pudesse mexer um pouco ali, fazer algo diferente. O que vocês acham? Cara, o que me preocupa muito nesse time do Ceará aí são as alas, que já foram um ponto forte desse time. Contra o Guarani, tanto o Matheus Bahia como o Rafael Ramos fizeram partidas bem abaixo. O Rafael Ramos, no momento em que o Ceará estava levando o sufoco do Guarani, o Mugni acerta aquele lançamento espetacular, como o Hugo já colocou, e o Pulga finaliza de forma magistral, abre o placar para o Ceará com a partida totalmente controlada a partir dali. O Guarani tinha sentido o gol que o Ceará tinha feito. O Rafael Ramos, do nada, coloca o Guarani no jogo e complica a vida do Ceará num lance totalmente inteiro na jogada. O Matheus Bahia, por outro lado, uma avenida, e o Ceará precisa, porque vai enfrentar um time que é forte nesse setor. Por isso. Então, precisa se fortalecer nesse sentido. Agora, falando do meio campo mais povoado, gosto da ideia, mas também não posso ir contra ele manter a equipe porque foi algo que eu critiquei. Tá na hora do Ceará começar a repetir escalações, até porque só joga uma única competição. Precisa repetir, precisa dar uma base para esse time. Hoje a gente vê o Ceará com defeitos e qualidades, mas vê uma base de futebol montada. Hoje você sabe como o Ceará atua. Gosto, prefiro que repita e torço, como o Hugo bem falou, que o Ceará possa voltar de Goiás com esses 3 pontos. Até porque um resultado negativo complica a vida do Ceará em 2 pontas, né? João, essa situação de 4-4-2, o Ceará já faz dentro do jogo. Entendi.
em um momento em que o Ailon, por exemplo, deixa de ser o centroavante e vem para o meio campo. Ele atua tanto aberto como no lado direito, que não funciona bem, mas como ele recua também no meio campo, até para distribuir jogadas, dividir essa responsabilidade com o Mugni. O grande problema do Ceará é na saída de bola. Quando ele tem essa saída bloqueada, é onde eu acho que tem que entrar um jogador que, por exemplo, pode ser o Jean Irmer, que ele é um jogador que desce mais e tem uma qualidade melhor na saída de bola, né? E aí o pessoal vai pensar, não, aí vai retrancar muito. Não necessariamente. Porque quando você traz o Jean Irmer, o que é que você faz? Avança os dois laterais. Rafael Ramos e Matheus Bahia perde essa responsabilidade de sair para o jogo, já que eles não têm essa qualidade para poder sair. E eles agrupam muito mais lá na frente. É um Ceará que eu gosto dessa forma, né? Quando você, por exemplo, traz o Jean Irmer, avança o De Luca e o Lourenço e avança os dois laterais. Você fica mais povoado lá na frente, você dificulta a vinda do adversário. Eu acho que o Ceará deveria entrar assim, hoje, principalmente, tirando o Ailon, e entrava com ou o Jean Irmer ou o próprio Richardson. Pode ser uma opção também, já que vai jogar fora de casa, já que vai ter uma pressão do Goiás, com certeza, porque precisa ganhar do Ceará. Tem a história do Wagner Mancini também, que ele vai querer ganhar do Ceará. Tem todas umas nuances dentro do jogo que o Ceará precisa ir precavido. Não é retrancado, até porque não é porque você joga com um terceiro zagueiro ou com um terceiro volante que você vai jogar retrancado, porque você tem essa opção de transformar seus laterais em alas. Então eu acho que o Ceará deveria ir para campo assim. E são laterais mais alas do que laterais, como né? também você pode utilizar, por exemplo, o Rai Ramos. Porque quando você traz, por exemplo, o Rafael para fazer uma linha de 3 zagueiros, como já foi utilizado, você abre o Rai. Sim. Se bem que eu queria ver, pelo menos uma vez, o Richardson fazendo essa função do Rai. Por quê? Porque é um jogador de meio campo que sempre atuou pelo lado direito. Pelo Ceará já jogou até de lateral direito. Então pode ser uma opção a mais. Dentro de um elenco, você contar com o Richardson, a bagagem que ele tem. Não só de Série B, mas de Série A também. Num jogo contra o Goiás desse importantíssimo, eu acho que vale muito a pena fazer essa modificação hoje. Agora assistir onde esse jogo? Eu vou transmitir hoje, né? Pedir aí a pessoa para estar acompanhando a gente aí pelo YouTube. Faz logo o mexão aí, vai lá. Nós vamos estar lá pelo Torcida K, eu e o Caio César, a gente vai transmitir essa partida para você. Tomara que a gente faça uma transmissão com muitos gols. Vai ter dancinha? E com dancinha também, o pessoal está gostando. Show de bola. O Iguatu conquistou um empate com sabor de vitória na Arena Amazônia, na primeira partida das oitavas de final da Série D. Veja como foi com Paulo Sérgio Cordeiro. É isso aí, o Azulão arrancou um empate valiosíssimo na Arena Amazônia. O Manaus saiu na frente com Gabriel Recife. Em seguida, Joel aproveitou o cruzamento, fez 2-0 para o time da casa. Segundo tempo, Iguatu veio melhor. Aí, Fernando Ceará nesta pedrada. Mandou e diminuiu. Manaus 2, Iguatu 1. E olha que voo do Wesley. Nos acréscimos, empatando de cabeça para o Iguatu. Golaço. Final, Manaus 2, Iguatu também 2. Cara, há quem diga que se não tiver erro, não sai gol. Mas, pelo amor de Deus, que 2 vacilos foi esse, bicho, do Iguatu, cara? Falta de comunicação na área, né? Dá falta de comunicação ali do goleiro com os zagueiros, principalmente no primeiro gol, né? Achei que a bola transita ali na frente, não dá. Na pequena área, né? Mas enfim, bom resultado. Matou a bola pro centroavante. No clima arejado. Olha, ó, essa daí é uma falha de comunicação entre o Mauro, né, e o zagueiro, né? O zagueiro ameaça aí, não vai, e o Mauro também não vai. Então, agora que golaço esse aí, esse aí foi uma cacetada. Alá JP Quintela aí, viu? Não, nem tanto, né? E aí, negado? Esperar pelo clima ameno de Iguatu e aí conseguir passar de fase, se Deus quiser, né? No Morenão, né, cara? O Flávio está invicto lá ainda, viu? Está invicto. Flávio Araújo, treinador. Flávio Araújo. Invicto e 100%, né? 100%, perfeito. 100%. E aí o jogo vai ser no Morenão, dentro de casa, com o Iguatu jogando, lógico, o empate vai para os pênaltis, mas com um certo favoritismo, eu digo, um certo favoritismo, porque lá ele joga muito bem, como eu falei, 100% de aproveitamento com esse novo técnico, conhecedor pra caramba de futebol,
O cara que tem uma marca impressionante, que é o Flávio Araújo, né? E que precisa ser mais valorizado, inclusive. E um jogo difícil. O Manaus é um time duro, mas eu acho que o Iguatu tá no momento, bicho, de finalista, tá com uma áurea assim que parece que, sei lá, tomara que campeão. Ele tá muito parecido com o Atlético Cearense naquela época do Raimundo Wagner, né, cara? Falar em Raimundo Wagner, eu até hoje não entendi porque que o Ferroviário não seguiu com o Raimundo Wagner. Eu falava isso no rádio hoje, cara. Por que não seguiu, né? Mas enfim, vamos falar de Iguatu. Bora. Iguatu, Negrado. E aí? Iguatu pra gente finalizar, né? Iguatu contra Manaus, próximo jogo. Iguatu vencendo, ainda vai para as quartas de final. Aí, se passar, está dentro da Série D, da Série C do próximo ano. Mauro, de novo, fazendo um bom jogo, goleirão, só que, na minha visão, né, vacilou nesse segundo gol aí do Manaus. Mas, enfim, pessoal, e aí? Que bom a gente ter um Iguatu nesse nível de organização e estrutura. Quando no futebol tem a linguajar que quando um time é como esse Iguatu aí, que não desiste, não se entrega, diz que ele é encardido, né? Pois o Iguatu é extremamente encardido. É um time, eu pude acompanhar essa partida, não pude assistir por imagens, mas estava acompanhando minuto a minuto. A ideia é que o jogo de volta seria minimamente protocolar. O Manaus abriu o placar, fez 2-0 nessas duas bobeiras aí e amassava o Iguatu no sentido de posse de bola, de possibilidades de gol, mas esse time foi para o intervalo e conseguiu se reinventar, conseguiu ter força para buscar esse resultado. E agora ele volta vivo, não só vivo como favorito para o confronto, porque joga nos seus domínios onde até agora é 100% de aproveitamento com o Flávio Araújo. E é isso que a gente torce, que ele possa fazer uma partida, corrigir esse problema da desatenção, não pode tomar 2 gols como tomou. Não é a gente pode querer... perder a classificação, né, bicho? Pode custar muito caro. Aliás, poderia ter custado muito caro. Então, o que a gente torce é que o Iguatu possa realmente se impor, fazer do seu mando de campo como ele fez bem e faz bem contra qualquer adversário. Já fez isso contra Ceará, já fez isso contra Fortaleza, adversários até maiores do que o Manaus, com todo respeito, e que ele possa sim se classificar para, quem sabe, já que o Ferroviário infelizmente está caindo, ser essa peça que vai colocar mais um time cearense na Série C do ano que vem. Seria legal. Eu quero falar de 2 projetos. Hugo, quer fechar aí, Iguatu? Não, tranquilo, né? A gente vai ficar aí. Eu brinquei, né, que a gente vai torcer pelo clima ameno de Iguatu, mas a gente sabe que o futebol é muito superior a qualquer tipo de clima, até porque a cidade é maravilhosa, né? Vai receber um jogo importantíssimo, e é como você falou, né? É o verdadeiro start para a Série C, porque depois desse compromisso vem o crucial, né? Que dentro dessas competições, tanto a C como a D, a gente fica nesse aguardo. Beleza, eu quero falar aqui de 2 projetos. Começar o projeto Atleta Cidadão, lutas desperta sonhos de adolescentes aqui em Fortaleza. Olha só que interessante a reportagem do Carlos Henrique Costa. Cauã coleciona medalhas. São tantas que é até difícil colocar no pescoço. Ele faz parte do projeto Atleta Cidadão Lutas da Prefeitura de Fortaleza e conheceu o judô assistindo uma Olimpíada. Tudo começou quando eu comecei assistindo os Jogos Olímpicos, né, de 2016. E eu já conhecia a Glaucia, ela é amiga do meu tio também é atleta. Aí eu criei essa paixão pelo judô e fui assistindo os Jogos Olímpicos. E fui sentindo vontade de fazer o esporte. Criado em 2021, o Atleta Cidadão Lutas tem o objetivo de desenvolver artes marciais nas comunidades de Fortaleza e também naquelas áreas mais vulneráveis. Glaucia é sensei desse grupo e garante que o título olímpico conquistado por Bia Souza, por exemplo, motiva cada vez mais. Esse momento do judô brasileiro foi um momento mágico até mesmo para refletir no tatame, né? Onde eles começam a se empolgar e a sonhar mais alto, né? Então, assim, a gente procura reproduzir aqui o sonho deles, né? Então, a gente está aqui junto com o projeto para poder tentar cada vez mais fazer com que ele chegue no lugar mais alto do pódio. O projeto Atleta Cidadão Lutas é composto por 40 núcleos nas 12 regionais da capital. Os atletas são divididos por peso e sexo. Para eles participarem, eles têm que estar estudando, né? Participando da escola, que é o que a gente mais cobra, né? E eles têm uma faixa etária ali de 5 a 17 anos, que são o público que a gente mais trabalha, né? Mas, como a gente falou, é um judô inclusivo,
no qual a gente está aqui de portas abertas para poder atender a comunidade. São muitos sonhos. Um deles é o do pequeno Davi, que em pouco tempo de judô já tem objetivos bem ousados. Qual é o teu sonho? Meu sonho é ir para as Olimpíadas e o mundo conhecer o judô. Sensacional, cara. Eu vibro demais com esse tipo de projeto. Eu acho simplesmente sensacional. Deixa eu trazer aqui o outro projeto, depois a gente leva lá para os comentaristas fazerem as suas análises também desse tipo de material, tá? Temporada de ventos no litoral de Fortaleza favorece a prática do kitesurf. Cada dia mais abraçado por cearenses e turistas. A Romana Melo foi à Praia do Futuro e mostra pra gente como é que funciona. O kitesurf é um dos esportes mais versáteis que existe. Pode ser praticado por pessoas de todas as idades. A beleza da paisagem é um atrativo à parte e os ventos impulsionam a prática. A temporada ela começa agora em julho, vai até janeiro e durante esses meses nós temos bastante vento no nosso litoral e fica muito favorável à prática. Na Praia do Futuro, esse local é ponto de encontro de diversos praticantes. Tem até uma loja com venda ou aluguel de equipamentos necessários. O equipamento é formado por uma pipa, uma prancha e um cinto que vai no corpo que chama trapézio. Então, com essas três coisas, você consegue navegar dentro d'água. O investimento inicial para a compra de um equipamento, se você pesquisar, pode custar em média R$8.000. Além disso, aqui no litoral cearense é possível fazer aulas de kitesurf. Aqui você aprende a como montar o seu equipamento, velejar e ficar em pé na prancha. Para aprender, são necessárias de 10 a 12 horas de instrução. É um esporte fácil, você tem que estar apto fisicamente, claro. Mas em 5 dias você aprende a velejar, fazendo um curso em uma escola. Aqui temos aula também. Aí depois, basta se aventurar nas ondas propícias e voar ou deslizar na água, de acordo com a desenvoltura do esportista. Eu pensei que a Romana ia praticar. Na verdade, eu pensei que o que Carlos Henrique ia praticar o judô e a Romana kitesurf. Poderia não, ter sido, né? Eu sei que os requisitos aí eu tô bem. Primeiro é o físico, né? Já dá. Cara, a gente fica feliz, né? Primeiro, essa é a marca do maestro, do Resenha de Artilheiros, que é lançar luz, holofote, as modalidades que estão à margem, que não são tão populares, para além do futebol. Então, o kitesurf e judô também está aqui dentro, tá? E falando sobre o outro projeto de judô, a gente vê essas modalidades chegando até a periferia, aquelas pessoas que não têm tanta condição. É muito legal também a gente perceber essa oportunidade, né? Verdade, né? Primeiro o judô, que é o mais importante, né? A mestra ali falou sobre a escola, né? Acho que o fator principal é esse. Tentar conciliar as duas coisas. Dá para conciliar, né? Você estudar e treinar, tem a condição de você fazer isso. Até porque o mundo está ensinando, né? De que você tem que ter aí duas atividades, porque senão você não consegue, né, ter um final de vida decente. Sobre o kitesurf, é um esporte que hoje, por exemplo, limita algumas pessoas a praticarem, né? Pela questão do preço. Sim. Mas que é uma oportunidade que já eu acredito que a gente vai ter oportunidade para outras pessoas, principalmente da região praiana, que eu acho que vai render bons frutos. As Olimpíadas que digam, os campeonatos mundiais também. Afinal de contas, somos grandes fabricantes de surfistas. Verdade. Aqui no estado do Ceará, né? É isso, né, Maurício? O legado de projetos como esse é enorme. Porque se você não forma um atleta, você forma um cidadão. E é isso. Não é porque a gente é o país do futebol que nós vamos se resumir ao futebol. Existem outros esportes para quem não é do futebol, para quem não gosta do futebol e principalmente o fator social desses esportes é importantíssimo. Show de bola. Valeu, parceiros. Até segunda-feira, se Deus quiser, 16h30.
O seu Resenha de Artilheiro está terminando. Produção, roteiro e edição, jornalista Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Comentários hoje, Hugo do Vale e Maurício Holanda Filho. A gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30. E na FM Fortaleza 90.7, toda segunda e sexta-feira, de 11 às 13 horas. Um abraço forte a todos vocês. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Tchau. Ah, tu tá aqui, né? Tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.